Dia de Estúdio é uma iniciativa da Educação Executiva da SPM para compartilhar conhecimento através de assuntos atuais. Inscreva-se em nosso canal e divulgue. Conhecimento compartilhado. Ser transformador é praticar o inusitado. ESPM, o inusitado em constante movimento. Olá, mais uma vez aqui reunidos para conversar hoje sobre um tema que indiscutivelmente todas as empresas necessitam no dia a dia. Vamos falar de gestão e de estratégia. Para falar desse tema absolutamente fundamental nas empresas, temos os convidados hoje, o professor Jorge Dietrich, professor Pedro Pezzi, professor Sérgio Smith, que vão conversar conosco sobre assuntos absolutamente relevantes para a gestão das empresas, para a sobrevivência, sobre futuro, sobre técnicas e metodologias de gestão. Para falar desse tema absolutamente relevante nos dias de hoje, vou iniciar perguntando ao professor Jorge, dentro de uma realidade de conseguir fazer, de conseguir executar e ser uma empresa com rentabilidade, mas com respeito ao ambiente, às pessoas, ao consumo, como está sendo visto as questões associadas ao capitalismo consciente e ao consumo consciente? Legal, Paulo. Bom, esses dois conceitos andam extremamente em paralelo. Na verdade, por mais que a origem deles ocorrendo em momentos até diferentes, o capitalismo veio um pouquinho depois do consumo consciente, mas tudo está atrás de um consumidor muito mais consciente que hoje as empresas encontram. A consciência não só no sentido de sustentabilidade social e também tecnológico. Isso forçou, sem dúvida nenhuma, que as empresas continuassem as suas ações de gestão, de planejamento, de venda, de atingir mercado, mas tudo dentro de um processo de consciência maior. Por quê? Sem dúvida nenhuma, disputar o consumidor está muito mais complicado e difícil do que era há 10 anos atrás. Perfeito. Se nós pensarmos nessa questão que o professor Jorge traz, de um consumidor mais consciente, um mercado em constante evolução e revolução, e pensarmos que em um ano se viveu aí o equivalente a 10 anos com transformações, professor Pedro, análises de cenários, olhar para o futuro, as empresas conseguem realmente olhar para o futuro, analisar um cenário e conseguir inserir essas probabilidades futuras nas suas táticas, nas suas estratégias e finalmente nas suas operações? Olha, na conversa, sim. Na realidade, não. O que acontece? Quando se pensa em futuro, as empresas pensam em futuro, muitas vezes, elas tentam desenhar um futuro, imaginar um futuro, né? Prever um futuro. E eu diria que nunca se conseguiu isso, viu? Nem no passado e nem hoje, né? Hoje, até pela quantidade de eventos, pela velocidade das coisas, está cada vez mais complexo. Então, o que acontece? As empresas têm que se preocupar, e as pessoas também, né? Mas vamos lá, nós estamos falando de negócio aqui, é em criar seu futuro, Paulo. Não tem outro jeito. Quer dizer, eu olho para frente, 5 anos, 10 anos, 20 anos, gente, vamos olhar 50 anos. Tem empresas visionárias hoje que estão olhando 50, 60 anos para frente, gente. É difícil. Quem é que vai acertar o futuro? Ninguém. Nós temos que achar alguma forma de criar o nosso futuro. E aí sim, aí tem uma série de ferramentas que nos ajudam aí a trabalhar isso também, né? Perfeito. Essa colocação do professor Pedro faz-me lembrar uma frase do Chico Xavier, que ele dizia o seguinte: é impossível você reescrever o seu passado, mas você pode começar hoje a reescrever o seu novo futuro. Então, eu acho que cabe no ambiente empresarial, apesar de ela nascer em outro contexto, mas no ambiente empresarial faz todo sentido também. Então, não é planejar e esperar que as coisas aconteçam, e sim criar o futuro que se deseja. Fazer acontecer. Perfeito. Agora, passando a pergunta ao professor Sérgio, também uma questão interessante, que são as metodologias com que se usa para fazer essas gestões. Hoje nós trabalhamos aí com tecnologias, ferramentas que têm dezenas de anos, trabalhamos com métodos ágeis, trabalhamos com design, trabalhamos com Canvas, mas novas tecnologias estão surgindo. Professor Sérgio, eu sei que você é um especialista de uma das tecnologias, das técnicas, das ferramentas de gestão. Queria que falasse um pouquinho para nós sobre a questão da ambidestria nas organizações. Perfeito, Paulo.
Bom, pessoal, na verdade, a gestão estratégica dos negócios segue sendo uma matéria sempre a ser descoberta e criar novas metodologias, né? E a questão agora que a gente traz aqui para a mesa, para a pauta, é a questão da gestão estratégica para a inovação. Como é que se faz, então, para uma empresa que durante muitos anos teve um sucesso absoluto, né, dos seus negócios, do modo tradicional, e olha para cenários futuros, comentou o professor Pedro, né, e olha para frente, como é que vai, então, conseguir transformar os negócios de hoje na visão de futuro de inovação? Aí vem, então, o tema, né, Paulo, da ambidestria, que como se faz, então, para manter a máxima eficiência em atuais negócios hoje, não é para desfazer os negócios atuais hoje, mas sim, ao mesmo tempo, e aí vem o tema da ambidestria, ser destro para quem é direito, né, com a mão direita, destro com as duas mãos, né, e tornar, então, a empresa também eficiente em modelos disruptivos de inovação no seu negócio. Ambos negócios juntos, o tradicional e o inovador, lado a lado da empresa, e isso de maneira cultural dentro do próprio negócio, né? Esse assunto é um tema que eu acho que ele fervilha o tempo inteiro. Nós falamos muito em questões associadas aos conflitos de gerações. Eu acredito que em tempos anteriores, quando as gerações tinham uma longevidade bem maior, nós tínhamos uma geração que vinha na gestão, ficava por muito tempo, fazia uma passagem de bastão tranquila e serena, só que hoje nós convivemos baby boomers ainda envolvidos nas gestões das empresas, se não diretamente, indiretamente com muito poder. A geração X ainda com suas posições estratégicas, com muito poder. Geração Y lutando pelo seu espaço, mas já com muito espaço conquistado. Geração Z e novas gerações que estão vindo, que eu não vou nem ficar citando, senão nós não terminamos. E todas as gerações hoje estão embaixo de um mesmo guarda-chuva. Nós comentávamos um pouco antes de iniciarmos o nosso bate-papo, as questões que as pessoas vão viver 120, 130 anos num espaço curto de tempo. Isso significa que todas essas gerações vão estar convivendo juntos, trabalhando juntos, com perspectivas de vida, com perspectivas de expectativas pessoais e profissionais distintas. Com isso, eu quero jogar a pergunta agora para os três. Se a gente fala em disrupção, se a gente fala em conflito de culturas, em conflito de gerações e falamos em gestão de empresas, o que vai acontecer com as empresas tradicionais formatadas no modelo que a gente conhece, que chegaram aqui ao longo de muito tempo, com as startups que estão iniciando hoje? Como é que elas vão se acomodar nesse mercado em constante mudança? Por favor, gostaria de pedir para o professor Pedro para fazer a volta. Ok. Paulo, gente, isso não é muito diferente do passado. Na realidade, a gente convive com... Eu nem vou usar a palavra mudança, eu vou usar a palavra evolução, né? A raça humana é evolutiva por natureza. Então, como é que vai acontecer isso? Na realidade, a acomodação é pela entrega. É pelo que tu vai fazer, é por alguma forma, por alguma entrega de valor que tu tenha. E aí já independe se tu é médico, se tu é engenheiro, se tu é administrador, né? Depende muito de tu te situar num contexto e entregar alguma coisa para alguém. Passa a ser assim, as funções, né? A gente diz, não tem mais emprego, a inteligência artificial substitui. A inteligência artificial substitui a tarefa não de penso, ela substitui muito a repetição, a tarefa mecânica, ela evita erro, ela filtra bem as coisas. A agregação de valor é de todos nós, independente da formação, da cultura. A formação é muito importante, mas né, olhar para frente. Então, tudo, a gente não pode criar futuro, a gente estava comentando aqui, né? A gente não pode criar futuro, a gente pode tentar fazer. Construir. Na realidade, ninguém toma decisão futura. A gente toma decisões hoje que impactam no futuro. Então, o pensar é tudo que eu faço, que consequência vai me trazer para o meu negócio, é óbvio, para a minha pessoa e tal. E é esse o pensamento, essa é a criação do futuro, porque como ele será, nós não sabemos. Agora, nós vamos montar a nossa posição lá. E pegando esse gancho do professor sobre o tema da entrega, né? A entrega, isso leva, pessoal, assim, a questão de conceber empresas menos piramidais, né? Menos comando e controle, onde a capacidade humana de gerar entregas e soluções ficou mas muito maior que várias gerações juntas no mesmo negócio. Então, assim, os negócios cada vez mais horizontalizados, permitindo que as contribuições sejam feitas de maneira de equidade, então, em todas as pessoas,
torna o negócio muito mais inteligente. Que, na verdade, quem traz a inteligência para os negócios não é muitas vezes um computador, um software, um pensamento, um algoritmo. É as pessoas que vão seguir sendo importantes nesse processo. E os mais experientes, talvez a geração mais experiente, tem aí a capacidade e a humildade, talvez, de trazer a sua experiência, a sua mentoria, o seu coach, então, para as gerações mais novas, que vêm com outros pensares, outros pensamentos para os negócios, então, do futuro. Eu gostei muito na palavra de vocês quando vocês falaram a questão do penso, né? Eu acho que essa questão pensar, se alguém me perguntasse qual é a principal característica da gestão, é pensar. Por quê? Na verdade, principalmente pós esse momento que nós estamos passando ainda, né? Não tenho dúvida nenhuma que cada vez mais as pessoas e, consequentemente, as empresas, porque as empresas são feitas de pessoas, né? Vão ter que aprender a aprender. Não tem outro caminho, né? Na verdade, eu gosto muito de uma palavrinha chamada contexto. Os contextos do passado são simples contextos. Então, acho que isso, o Sérgio falou em humildade, né, das gerações mais antigas, eu acho que isso é uma grande questão, né? Na verdade, um dia desses, o meu filho, adolescente, ia ter a primeira aula híbrida dele, presencial e online, né? E ele chegou para mim e falou assim: pai, como é que é ter uma aula híbrida? Eu cheguei para ele e falei: não adianta você perguntar para mim, nem para a tua mãe, nem para o teu irmão mais velho, porque você é o primeiro ser da família que vai enfrentar esse desafio. Eu acho que isso transponde isso também para a empresa. Nós vamos ter muitos desafios que ainda não foram enfrentados. E ok, se a geração mais antiga tiver realmente a humildade de saber, vamos, nada de pergunta, de respostas na ponta da língua, né? A gente é acostumado àquela questão, né? Nós somos acostumados tem que saber na ponta da língua. Hoje, quando eu encontro alguém na que sabe a resposta na ponta da língua, eu penso, será que essa resposta não é num outro contexto? É no contexto que está acontecendo agora? Então, acho que a expressão realmente é essa, né? Aprender a aprender. Esse sentido do ensino, ele mudou muito o contexto do ensino. O que talvez nas nossas gerações, enquanto estudantes, né, era muito de depósito, né? O professor vinha e depositava no aluno a informação e dava a resposta precisa, né? O professor é a figura magnânime, então, numa sala de aula. E hoje, na verdade, professores, nós somos professores, né? Estamos aprendendo junto com os nossos colegas alunos, né? Os seus conhecimentos, as suas aulas híbridas, né? E juntos, e com a nossa experiência e metodologias, talvez, de outros conhecimentos, juntos se constrói, então, uma entrega maior numa sala de aula, né? Uma contribuição coletiva de todos. Dentro dessa experiência que o professor Jorge traz do filho dele, me chamou a atenção uma coisa muito interessante. É uma palavrinha que eu acho que faz todo sentido para qualquer segmento de negócio que nós venhamos atuar, indústria, serviço, varejo, que é a palavra experiência. Experiência hoje permeia tudo que nós fazemos. E quando se fala em experiência, eu recordei também aqui de uma passagem na vida do Albert Einstein, que se deu muito mal na escola, assim como Stephen Hawking também se deu muito mal na escola. Por quê? Porque os professores, na época que eles estudavam, esperavam que eles fossem excelentes em escutar, ler, reter a palavra, reter o conhecimento e replicá-lo. E eles não faziam isso, eles desafiavam o conhecimento, eles desafiavam a troca. E o que eles faziam? Eles queriam criar novos conhecimentos. Então, eu acredito que talvez esse seja o grande ponto, se nós estamos falando de gestão aqui, é o quão dispostas estão as corporações, as empresas a desafiar o conhecimento e propor novos conhecimentos. Talvez esse seja o ponto de ruptura entre um modelo antigo e um modelo novo, em que as startups, as empresas que estão chegando no mercado com uma mentalidade nova, vêm criando aquilo que ninguém pensou que talvez nem que precisasse. Contrapartida com empresas que vêm nos fazendo sempre o que fizeram muito bem feito e sabem fazer. E aí eu faço uma pergunta para você, separando nesses macroambientes. É diferente fazer gestão para a indústria, de fazer gestão para varejo e de fazer gestão para serviço? Professor Jorge, deixa eu começar de lá para cá agora, até para a gente fazer umas contrasequências. Não, na verdade não é. É claro que cada segmento, tem a sua característica, mas em termos de gestão, eu não vejo
diferença nenhuma, né? Se eu estou considerando uma empresa de origem da indústria, do agro, do varejo, da tecnologia, né? Na verdade, essa questão toda de gestão, da importância do contexto, eu penso, do amanhã, né? Eu diria que é onipresente. Talvez seja na questão, a estratégia ela se iguala, talvez as diferenças vão vir para o aspecto tático operacional, como se aplica as estratégias no dia a dia. Sem dúvida. Perfeito. Professor Pedro, comenta um pouquinho. Até vamos complementar, no mesmo setor, no mesmo mercado, tem estratégias diferentes. Né? Quer dizer, a resposta já sai por aí. Os concorrentes adotam estratégias diferentes. E muitas vezes dão certo todos, entende ali? Quer dizer, né? Então, quando a gente pensa nisso, planejamento, né? A gente está falando aqui em gestão estratégica, é o nosso tema. Né? Gestão é um ciclo. Não importa se é em serviço, se é alta tecnologia, se é área de saúde, né? É pensar, é planejar, é estruturar esse pensamento, é organizar, é fazer acontecer e, principalmente, ver se dá certo. Né? Porque, claro, né? Porque a gente vai fazendo o ciclo, tudo corrigir, né? Claro, tudo perfeito e tal, e bom, não alcancei resultado nenhum, entendi? Opa, que erro gigante aqui, né? Então, esse ciclo não muda, independente da área, independente do setor. Nós vamos fazer ele sempre. E aí vamos adaptar ao mercado. Mercado externo é diferente daqui, os mercados aqui dentro do Brasil são diferentes, norte e sul e tal. Então, o ciclo de pensamento funciona. A ação é customizada para cada fato aqui, para cada situação. E, pessoal, assim, um fato que a gente comentou aqui na conversa anteriormente, né, que deu uma mudada importante no conceito de gestão das empresas. Né? Hoje, cada vez mais, é uma verdade absoluta, o consumidor tem um poder gigantesco hoje sobre as empresas. Né? Vamos pensar assim, no passado muito distante, né? Nos últimos 10, 20 anos, as empresas formatavam as suas marcas de dentro para fora. Eu quero que o pessoal lá na ponta, o consumidor, me veja dessa forma. E, na verdade, isso agora com as redes sociais, com a facilidade que é de transformar uma experiência do consumidor numa realidade para milhões de pessoas, isso terminou, pessoal. Então, assim, não importa muito assim, na minha leitura de cenários, né, o que a empresa faz no seu negócio, desde que ela faça com um olhar muito amplificado do que o consumidor pensa dela. A gente tem visto exemplos aí muito claros no mercado, né, que volta e meia uma empresa dá uma escapada, uma escorregada em alguma coisa, todo mundo fica sabendo e as suas ações, o seu resultado, os seus objetivos, de uma hora para outra, amanhece com uma piora significativa. Por quê? O consumidor está muito atento e a voz do consumidor está como nunca teve, né, professores? Fortíssima na leitura, então, de gestão dos negócios. Então, a gestão do negócio em si, a natureza, o relevante é estar totalmente aberto para trabalhar com a autenticidade do que o consumidor realmente busca com aquele serviço, aquele produto. E só me dá O Sérgio me puxou um conceito, eu acho bem importante. Eu concordo plenamente com o que ele falou e acho que hoje em gestão tem uma coisa que é fundamental. A gente chama de recuperação de serviço. A empresa tem que estar preparada para corrigir o erro, porque vai errar. Né? A empresa vai errar, não importa se é um Google, se é uma Apple, né? Ela vai errar. E o consumidor hoje está tão consciente que ele sabe reconhecer um erro, mas ele não aceita a empresa que não reconhece e não repara. A falsidade. A falsidade. Então isso é muito, muito importante. A omissão, né? Não há espaço para omissão. Há espaço para o erro e há espaço para a correção do erro. O que não há espaço é para a omissão frente ao erro. Ou a falsidade também ideológica. Ou a falsidade frente a esse tipo de situação. Fantástico. Agora, fazendo uma outra analogia, pensando aqui um pouquinho, se falou muito aqui na questão de modelos novos, empresas tradicionais, etc. Mas a questão da inovação, qual o peso real da inovação? Qual o peso que a inovação vai causar nessas estratégias de planejamento, nessas estratégias futuras, né, de redesenhar? É realmente tão importante inovar, assim, nem pensando talvez nas empresas que já estão nascendo com a inovação como seu viés prioritário, mas para as empresas que são as tradicionais, qual é o peso da inovação para a empresa tradicional? Eu vou resgatar, pessoal, assim, uma fala do Charles Darwin, né?
De que, na verdade, o importante é a velocidade que tem os seres vivos de se adaptar ao novo ambiente, né? Isso o Charles Darwin nos comentou aí há muitos séculos quase atrás, então, aí, né? Charles Darwin, né? Então, isso para as empresas, a inovação, ela se tornou-se, na verdade, não a intensidade dela e o grau dela mais ou menos disruptivo, mas a transformação dela, a adaptação dela aos negócios, como estão acontecendo, uma velocidade impressionante, né? Esse é o tom que vai dar, então, da velocidade das mudanças. A gente comentou anteriormente sobre a ambidestria, né? Então, assim, um fato é certo, né, pessoal? Quem ficar sentado em cima do seu modelo de negócio de muitos e muitos anos atrás e achar que isso vai perpetuar para frente, esse é um engano, né? É uma decisão de cada um, evidentemente, cada um toma a sua decisão do futuro, mas quem achar que vai perpetuar o modelo antigo de negócio sem alguma mudança, né, mais ou menos, o Charles Darwin está aí para nos dizer. Quem não se transformar na medida do possível dentro da modalidade do meio ambiente, não vai conseguir viver, então, para as próximas gerações. Perfeito. Eu vou usar até o termo, é questão de adaptabilidade mesmo aqui, né? O que está acontecendo na realidade? E aí eu trabalho muito futuro, cenários, tecnologia e tal, e de vez em quando eu olho para algumas empresas e digo, mas que mundo é esse, entende? Mas eu sou simples, entende? Eu não tenho P&D, eu digo, não precisa, e aí eu volto à essência, que uma das formas de gerar tecnologia, né, é processo. E aí eu não preciso ser, vamos botar nome aqui, Apple, Samsung, sei lá, indústria automobilística aqui, né? Se eu, como qualquer tamanho de negócio, conseguir achar uma forma melhor de atender meus clientes, eu estou gerando tecnologia. Isso é inovação? Isso é inovação, claro, é inovação pura, é inovação de processo, né? E quando a gente olha processo, a gente diz, puxa, os processos de alguma forma todos estão voltados para o mercado e para o cliente. Convergindo para lá, e ali que as coisas acontecem, e ali que vem a nossa sobrevivência, né? Então eu digo, eu não preciso ter um super PD, alguma coisa, eu preciso agregar valor para os humanos. Perfeito. Né? O ponto que eu volto sempre da nossa discussão aqui, o resultado final é para os humanos. Então, de alguma forma, né, interagir com os humanos, agregar valor, melhorar processo, e aí eu não preciso ser gênio, eu preciso fazer bem feito as coisas, né? Eu reforçando, concordo plenamente com o Pedro e com o Sérgio. Na verdade, é claro que dentro de um mercado onde o consumidor está cada vez mais exigente e poderoso, vamos colocar assim, eu tenho que fazer diferente. Inovação é fazer diferente, mas cuidado, não confundir inovação com invenção. Né? E eles falaram, acho perfeito assim, né? Inovar é fazer diferente algo que vende naquele mercado. Né? Não adianta nada inventar uma grande invenção e o mercado não comprar. Né? Inventar, então, é fazer diferente o que vende naquele mercado. Perfeito. Uma das coisas também que eu acho que é fundamental nós conversarmos, estamos falando em inovação, em gestão, então nós estamos falando de futuro. Quando a gente fala de futuro, nós temos uma responsabilidade, a nossa geração, eu acho que já passou, vamos dizer, com uma nota baixa nessa responsabilidade, nós temos que nos resgatar e talvez até como professores já estejamos fazendo isso nas discussões, mas nós temos que resgatar também as responsabilidades com o que nós vamos deixar para as gerações que aí vêm. E às vezes eu me lembro de uma frase que diz assim, não se preocupe o que você vai deixar para o seu filho, mas sim, né, o que o seu filho vai deixar para o planeta, né? Então, que educação a gente deu para os nossos filhos e os filhos deles, como vai ser esse processo. Então, vem agora, diz que o mercado vive de siglas e de momentos, agora nós estamos falando da ESG, né? Que é onde une as questões das responsabilidades ambientais, as responsabilidades sociais, as responsabilidades da economia, que fazem parte da nossa vida e não se separam. Em todo esse contexto que nós estamos falando de inovação, nesse contexto que nós estamos falando em disrupção, em novas tecnologias, estamos falando de coisas fantásticas. Como entra, professor Jorge, a questão da responsabilidade frente a essa sigla em inglês aí, o ESG? Legal, muito bem importante isso, né? Esse é um conceito que vem entrando muito forte dentro do mercado. Hoje já várias empresas estão aplicando o ESG, né? E ESG nada mais é do que conseguir equilibrar
as questões governamentais, de governanças, né? As questões de governança, as questões de sustentabilidade de ambiente e as questões sociais, né? As questões humanas das pessoas, né? Tanto colaborador como cliente. E, na verdade, muito mais do que uma sigla, eu acho que está um conceito e uma realidade que nós hoje estamos encontrando dentro dos mercados, né? Tem uma palavrinha que acho que isso a nova geração é um legado interessante, que é o propósito, né? Fantástico. Então, hoje a gente fala muito em propósito e não é uma coisa, que legal, que bacana, isso, aquilo, você mais bonito, mais feio. Acho que o ser humano, o colaborador, o cliente, o indivíduo percebeu, né, de que realmente, se ele não mantivesse esse equilíbrio social, da governança do seu negócio, da questão ambiental e até a questão tecnológica, nós não vamos ter muito mais tempo, né, dentro desse planeta. Então, acho que é uma coisa realmente que tem que abrir os olhos. Quem não abriu ainda, realmente tem que abrir os olhos. Que não é uma coisa, não é um modismo, não é uma coisa assim, que legal, que bacana, isso, aquilo, de empresa grande, não é de empresa global. Eu acho que realmente de todo mundo. Não, perfeito. A gente está acostumado, como começou o professor Paulo, né, de que num passado muito distante vinham os rótulos, né? Então vamos buscar ISO, vamos buscar então certificações, e o ESG não veio para buscar certificação, né? Ele veio para trazer uma consciência coletiva nas empresas, e para isso então tem que sair de dentro da empresa essa consciência, não é buscar a certificação, o rótulo de uma ISO ou outra certificação qualquer, né? Ela chama uma consciência, organiza logicamente os métodos de fazer essa consciência, mas faz com que as empresas pensem em como tornar esse negócio um negócio realmente sustentável. E para isso a gente volta ao tema inicial da nossa conversa, né? Estruturas mais horizontalizadas, onde a participação de todos na sua consciência, né? Não é uma ordem suprema, então, da alta administração, mas sim um conceito, então, onde todos podem praticar. E para isso, pessoal, tem aí bons métodos de pensamento de negócios, né? A gente tem agora muito lido um livro sobre a Reinventando Organizações, do Frederico Laloux, que fala sobre as consciências, então, os níveis de consciência das organizações, que traz, às vezes, não tem nível ruim, nível bom, né? Todo nível é um nível evolutivo. E ele demonstra, então, assim, quanto é importante a empresa fazer uma autoanálise do seu próprio negócio, sua própria cultura, e ver em que estado de consciência ela está, então, perante casos como o caso do ESG. Há algum tempo atrás, uma empresa que eu respeito muito, ela fez uma virada radical na sua estratégia, no seu negócio, e eu me lembro do então presidente da empresa falando que as empresas, para serem sustentáveis, e sustentáveis na essência, não simplesmente na ambiental, mas no econômico, no social, e ele diz o seguinte: não basta pintar o muro de verde e se dizer que somos agora ambientalmente corretos porque nossos muros estão verdes, são ações. Então, nós temos que estar, sem dúvida, as empresas têm que estar atentas aos seus colaboradores, aos seus clientes, às suas comunidades onde estão inseridas. Hoje uma empresa não pode simplesmente desconsiderar o ambiente no qual ela está inserida. Ela tem vizinhos no qual ela pode causar impactos, que sejam positivos esses impactos. Então tudo isso acho que tem que estar dentro do planejamento, porque com certeza, nós estávamos falando aqui de milênios, agora há pouco tempo atrás, né? E que estamos num novo milênio, não só no novo século, como no novo milênio. Se as empresas querem o seu objetivo máximo de uma empresa, que antes do lucro é a perpetuação, para uma empresa se perpetuar, ela tem que ter esse olhar estratégico em quais impactos ela causa em toda a cadeia na qual ela está inserida. Na sua cadeia reversa, para os seus fornecedores, o como ela trata seus fornecedores, como ela trata seus clientes, como ela trata todo esse ecossistema no qual ela está inserida. E uma pergunta que eu gostaria de passar agora para cada um também, começando aqui do professor Sérgio para lá agora, para a gente, né, responder, é o porquê que realmente é importante que as empresas invistam tempo, eu não falo nem em outro tipo de investimento, mas pelo menos no tempo, para parar e pensar sobre gestão estratégica. É importante falar o tema do pensar, né?
O mundo hoje está tão VUCA, né, volátil, né, urgências, etc., que não permite parar para pensar. Mas se não houver essa reflexão sobre o pensamento, né, o pensamento humano, o que faz melhor para o ser humano em termos de entrega, né, não dá tempo de parar de organizar a empresa diante de tantos cenários que a gente tem hoje de complexidade no nosso ambiente, né? A gente falou de ESG, falou de gestão de pessoas, a entrega para um consumidor muito mais consciente hoje. Então, se não houver essa reflexão e, mais do que tudo, um diálogo amplo com os vários stakeholders hoje que a gente tem numa organização, não se consegue avançar. Num passado aí distante, talvez, gestão estratégica era pensar em resultado, faturamento, conter despesas e fazer, então, o melhor lucro possível da empresa. Hoje em dia não deixou de ser isso aí. Muitas vezes, um bom resultado é composto por um contexto muito mais complexo de stakeholders envolvidos. Pessoas, famílias, comunidade, o ambiente social, o ambiente ecológico, ecossistemas. Então, esse contexto todo é que traz o resultado para uma empresa. Então, o pensar, o refletir e o dialogar com as pessoas tornou sendo um capital humano muito importante nas empresas. Eu vou seguir a ordem aqui então um pouquinho, né? E o Paulo estava comentando aí, ESG é uma palavra aí que tá nos holofotes, aí a gente dá um passinho para trás, né? Há poucos meses atrás só se falava em compliance, né? Então era holofote para tudo que é lado aqui e tal. E na realidade, se a gente voltar para o milênio também, né? Até se tocou o termo governança aqui, se a gente voltar para o milênio, a governança existe há muito tempo, a SOX e etc., são de um século atrás, elas começaram a realmente aparecer e acontecer em cima de escândalos, quer dizer, na realidade a essência existe. Então o que acontece? Não mudou muito esse aspecto. Na realidade, gestão é fazer bem feito, estratégica é olhar para o futuro. Não tem outro jeito, então é fazer bem feito, olhar para o futuro, não se cria futuro, tudo que eu faço hoje tem reflexo lá na frente, e esse contexto todo, essas siglas todas, na realidade tentam nos levar, e isso eu sou totalmente favorável, a fazer bem feito as coisas, entende? Então, né, bom, ESG, compliance, social, ambiental, etc., a essência é somos horizontais. Aonde nós queremos chegar? Que princípios nós temos? E aí entra todos esses termos, entra visão, princípios, valores, o que a gente imaginar, essa salada, essa sopa de letrinha, digamos, significa o seguinte: eu quero chegar em algum lugar e vou fazer certo e bem feito as coisas para chegar lá. Né? Não vou o que o Paulo falou são externalidades, Paulo, o nome técnico, digamos ali, entende? Né? A gente vive causando externalidades, né? Tomara que a gente só cause positiva, né? Puxa vida, né, gente? Te passo aqui, Jorge. Eu vejo assim que o grande desafio da gestão, da busca da estratégia, né, quem lidera esse processo nas empresas ter uma preocupação de fazer com que tanto esses líderes como seus colaboradores pensem. Né? O ser humano é o único ser que nós conhecemos, né, que pensa. Só que muitas vezes no dia a dia da correria do mercado, da vida, né, a gente não tem tempo para pensar. A gente acorda de manhã, liga o botão, engole um café e sai fazendo. Né? Então, eu costumo dizer isso, a gente cai no piloto automático. Né? Então, o grande desafio, ao meu ver, da gestão e da busca da estratégia é sair do piloto automático. Saber que aquela estratégia que deu muito certo em outro contexto e que trouxe muito resultado para esse negócio, não necessariamente vai ser a mesma de amanhã. Né? Talvez ela precise de uma pitada, de uma colorida, de um outro passo, outra situação. Né? Mas eu resumo isso à questão de penso. Eu costumo dizer para as empresas e para as pessoas que estão comigo, né? Que bom que é assim, que bom que o mercado, que a gestão, que o modelo de gestão requer que a gente pense. Já pensou se não fosse assim? A máquina faria muito mais... Não estaríamos aqui, Jorge. Não estaríamos aqui. Então, eu acredito assim que enquanto
existir essa necessidade do penso, o ser humano vai sobreviver. Não. Perfeito. Então, acho que é por aí. Perfeito. Eu começo aqui com o meu agradecimento à presença do professor Jorge, do professor Pedro, do professor Sérgio conosco, para debater esse tema que não termina aqui. Aliás, esse tema ele é contínuo, constante e não termina. Eu queria terminar com esse agradecimento, mas também trazendo duas personalidades históricas que eu admiro muito, em ordem cronológica, no caso. Abraham Lincoln, numa das suas frases, quando ele diz: se eu tivesse 6 horas para cortar uma árvore, passaria 4 horas afiando o machado. Afiar o machado é o que nós estamos falando aqui. É o tempo em que eu me preparo antes de ir para o braço. É o que o professor Jorge diz, o penso. Então, primeiro eu vou pensar, vou afiar o pensamento, para depois usar os braços e fazer a ação realmente, propriamente dita. Então, Abraham Lincoln. E o outro, também já citei hoje, que é Albert Einstein, que em uma das oportunidades em que foi chamado de insano por trazer suas teorias baseadas exclusivamente nos seus pensamentos e depois traduzidas em cálculos, quando chamado de insano respondeu que insanidade é continuar fazendo as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Então a mensagem final é: se nós continuarmos fazendo o que sempre fizemos, já sabemos onde vamos parar e quais serão os resultados. Então, se alguém tem vontade de mudar resultados, de transformar, fica o convite da Educação Executiva da SPM. Converse conosco, nós com certeza vamos ter o máximo prazer em auxiliar e entender as suas necessidades e auxiliar a sua empresa, talvez, a dar um novo salto. Obrigado. ESPM, o inusitado em constante movimento.